Oi pessoal, bem-vindo ao canal e primeiramente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para receber as próximas resenhas e hoje vamos falar um pouco sobre distopia. Bom, distopia é um cenário muito usado em livros e cinema, onde se descreve um futuro onde tudo deu errado e onde governo ou alguma organização, alguma corporação age de forma ditatorial, oprimindo a população, fazendo com que ela perca seus direitos mais básicos, inclusive o seu livre-arbítrio. As boas distopias servem como um alerta, para a sociedade sobre como ela vem se comportando e ela satiriza o comportamento dessa sociedade no período em que ela foi escrita, no período ali onde ela foi produzida. Então a gente pode esquecer esses romances recentes que surgiram, que se passam em cenários pós-apocalípticos, porque aquilo não é distopia. Uma história onde um personagem tem que decidir entre o amor da sua vida ou lutar pela resistência, isso não é distopia. Distopia é bem diferente desses romancezinhos que surgiram recentemente. Como eu disse, sempre que a gente imagina e começa a falar sobre distopia, a gente pensa num mundo onde tudo deu errado. E se você não reparou, as coisas que estão acontecendo ao seu redor, o nosso mundo já deu coisa errada assim suficiente para a gente escrever uma penca de distopias. Então eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as semelhanças que tem da nossa sociedade com as distopias que já foram feitas por aí. Por exemplo, em 1984, o livro do George Orwell, não o ano, George Orwell aqui ele vai descrever uma sociedade onde o Partido Grande Irmão manipula todas as notícias e até mesmo a história, o passado, eles conseguem manipular isso para se manter no poder e instalar ali um clima de guerra constante. Independente do inimigo que eles dizem estar enfrentando, o Grande Irmão, o Partido Grande Irmão, sempre vai manipular ali as notícias para se manter no poder e se beneficiar conforme ali eles bem entenderem. E isso é muito parecido com a polarização política que a gente tem aqui no nosso país. Hoje em dia todo mundo lê uma notícia e a primeira coisa que as pessoas pensam é: isso é de esquerda ou de direita? As pessoas não prestam atenção no fato em si, nas notícias, no que é realmente palpável, e elas já se jogam nessa discussão de esquerda e direita sem entender realmente os movimentos políticos ou mesmo se interessar pelo que realmente está acontecendo. E a gente tem que saber que corrupção, opressão vem de todos os lados. Não é só de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, isso ocorre em todo o nosso cenário político. E a gente precisa tentar ser imparcial e analisar os fatos pelos que eles são. E não transformar esse cenário político como se fosse uma torcida de futebol, onde tem dois arqui-inimigos ali que vão ficar se alfinetando e se enfrentando e esquecer o real objetivo do porquê os políticos estão ali. E enquanto as pessoas ficam nessa discussão de esquerda e de direita, os políticos continuam lá em cima, intocáveis, praticando a sua corrupção, e claro que eles vão mudar de lado assim que for conveniente a eles. No livro aqui, o Grande Irmão ainda vigia toda a população com uma infinidade de câmeras espalhadas por todos os lugares, inclusive dentro da casa das pessoas. E é claro que hoje em dia isso é uma realidade, nós temos câmeras de vigilância em absolutamente todos os lugares. Mas ainda existe a vigilância voluntária que a gente pratica nas redes sociais. Então a gente tem que pensar ali qual que é o limite entre o que é privado e o que deve ser exposto nessas redes. E a gente tem que pensar o quão seguro a gente está quando a gente está compartilhando essas coisas. Nós deixamos aí uma infinidade de pegadas digitais para qualquer um seguir. Então a gente tem que repensar aí o nosso modo de agir em Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, para a gente realmente se privar de algumas situações bem complicadas que podem surgir desse excesso de exposição. Já em Fahrenheit 451, o Ray Bradbury ele vai elaborar aqui um texto sobre como as pessoas lidam com o poder da informação e principalmente dos livros. No enredo aqui nós temos o protagonista, que é o Guy Montag, que ele é um bombeiro, só que nesse futuro aqui a brigada de incêndio, na verdade, são os causadores dos incêndios. Nesse futuro os livros são proibidos, são ilegais, e os bombeiros são responsáveis por encontrar esses livros e incendiá-los. E se houver resistência do dono desses livros, eles acabam queimando a casa com o dono dentro e queimam tudo. Nesse futuro aqui, os livros se tornaram proibidos justamente pelo seu poder de informação, de conhecimento e de desenvolver ali na pessoa um pensamento crítico. A única fonte de informação que eles têm aqui são telas, TVs, que são obrigatórias existirem em cada uma das casas,
onde a pessoa vai receber ali a sua dose diária de alienação e de notícias manipuladas para que todo esse governo continue comandando tudo. A gente sabe que a leitura é um hábito totalmente desvalorizado, só que atualmente a palavra é usada, o poder do conhecimento da notícia, ela é usada com as mais diversas intenções. Então constantemente notícias são vinculadas em redes sociais e as pessoas que estão lendo essas notícias, elas tomam como verdade absoluta tudo que elas leem nessas redes sociais, sem checar se é verdade, confiando em qualquer fonte e com certeza compartilhando e espalhando essa má informação, independente do que está escrito ali, se vai prejudicar ou não alguma outra pessoa. Então as pessoas solidificaram esse péssimo hábito de acreditar em tudo que lê e sem questionar qual é a intenção dessa notícia. E acredite, toda notícia que é vinculada tem uma intenção por trás dela. A pessoa que escreve tem uma intenção quando ela escreve aquela notícia, aquela matéria. Em Fahrenheit 451, o pensamento crítico ele é totalmente desencorajado. E na nossa sociedade também. Afinal, uma pessoa que questiona, que quer saber mais, que tem um pensamento crítico, ela não vai ser feita de trouxa tão facilmente assim. Por isso que a nossa educação está tão sucateada. É muito mais fácil você ensinar uma criança apenas a ler e escrever de forma mecânica do que desenvolver nela realmente um pensamento crítico, onde ela vai ler um texto e vai conseguir interpretar e questionar esse texto. Bom, então encarando essas semelhanças, essas poucas semelhanças que eu citei aqui entre a nossa sociedade e as distopias, o que a gente pode fazer? Então você pode ler e questionar, ler e procurar conhecimento, ler e verificar as fontes do que você está lendo e tomar cuidado com o que se compartilha, principalmente se essas coisas que você anda compartilhando tá vinculado ali com o nome de outras pessoas. A gente deve manter ali, estabelecer um limite entre o que é saudável ou não no nosso comportamento digital e sempre buscar mais conhecimento. Quanto mais você aprende, mais consciente você se torna e menos escroto você vai ser. Numa sociedade onde já tem tanta pessoa retrógrada, é muito importante que você abra sua cabeça para as mais diversas realidades que existem por aí. Uma coisa muito comum em todas as distopias é o fato de que assim que o personagem principal toma conhecimento de tudo que está acontecendo ao seu redor, ele não consegue mais voltar àquele estado de alienação em que ele vivia. E o mesmo acontece com a gente. Uma vez que você abrir a sua mente para tudo que está acontecendo ao seu redor, a todas as realidades, a todas as vivências que existem por aí, você não vai conseguir voltar para o conforto da sua ignorância. Uma vez que você criar essa empatia com as mais diversas pessoas e culturas, você não vai conseguir voltar ao que você era antes. Então leia as distopias, aprendam com elas, abra um canal de comunicação, um canal de diálogo entre você e as pessoas do seu convívio, repense os seus hábitos, esteja aberto para ouvir opiniões diferentes da sua e, acima de tudo, pratique respeito com o que é diferente da sua realidade. Lembrando sempre que realidades diferentes, opiniões diferentes, elas são um direito das pessoas desde que não coloquem em risco a existência de outra pessoa. Bom, pessoal, é isso. Use os comentários aí para falar comigo. Fale aí quais são as distopias que você já leu e que você gostou bastante, que trouxeram conhecimento muito bom aí para sua vida. E até a próxima leitura.